Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Queridos, nós vamos fazer uma live muito especial aqui agora. Eu fui convidado por uma das pessoas que eu mais tenho estima, carinho e amor, e essa pessoa me convocou agora para entrar nesta live. Eu achei uma coisa muito providencial, porque eu tinha vindo aqui com meus filhinhos pegar o carregador de celular da minha esposa, da Thaís, e eu esqueci a chave. Aí eu deixei meus filhos em casa e quando eu estava voltando, esta pessoa me solicitou. É um testemunho de fé, que eu acredito que isso vai ser conhecido a nível mundial para fortalecer a fé de muitas pessoas. E se você puder ofertar o seu tempo precioso neste momento para poder estar comigo aqui agora, eu acredito que você vai ser beneficiado com muitas graças, tá? Deixa eu só perguntar uma coisinha para vocês, queridos. Vocês conseguem me escutar bem? Dá para me escutar bem direitinho? O áudio tá bem aí? Tá bom, então. Eu espero que vocês estejam vivendo uma quaresma abençoada. Obrigado, Letícia. Obrigado. Eu espero que vocês estejam vivendo uma quaresma abençoada. Eu vou entrar aqui. Um instante só. Oi, padrinho. E aí, meu querido, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, meu querido. Prazer enorme falar com você. Cara, eu já... Vamos contar pro pessoal que a gente teve essa ideia há 5 minutos atrás, né? Que eu te mandei um WhatsApp e falei, cara, vamos entrar, vamos fazer uma live no YouTube pra gente falar um pouquinho sobre a eternidade e sobre a experiência de morte, né? Eu acho que, cara, eu tô com algum efeito aqui que a Vivi devia usar, cara. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Pronto. É, e, enfim, pô, uma alegria falar com você, uma alegria poder nessa sexta-feira de quaresma, né? Onde a gente relembra a dor de nosso Senhor Jesus Cristo e a gente pode se aproximar um pouquinho, né? Através da penitência, do jejum. E maravilha. Hoje eu acho que a gente tem muita coisa para falar. A gente não preparou nada, viu, gente? Não tem aqui, não tem pauta, não tem nada, não foi nada preparado. Mas o Espírito Santo ele está aqui para nos inspirar, para que a gente possa partilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu vivi essa semana e daquilo que o Anderson viveu comigo nesse último mês, né, Anderson? Porque você esteve todos os dias, apesar da distância, graças a Deus, nestes tempos, né, o celular nos permite que a gente consiga rezar juntos, partilhar, que a gente consiga conversar, chorar juntos, né? Choramos juntos muitas vezes esse mês, né? E, enfim, eu acho que é isso, meu querido. Queria que você iniciasse aí com uma oração, por favor. Tá. Bom, quero apresentar para o meu público você, né? Porque ele está usando a conta da esposa dele. Eu acho que muita gente também está na conta da esposa. Quem está aqui é o Leonardo Tavares. Ele é meu padrinho de casamento. Eu conheci ele, né, quando eu tive a graça de dar o meu primeiro testemunho no programa do Dunga do PHN. O Léo era um membro da banda e ali nós nos conhecemos. Eu posso dizer que aquela música do Anjo de Resgate fez verdade nas nossas vidas, né? Amigos que nascem pela fé. Tivemos a graça de fazermos algumas missões juntos, viajarmos juntos, tivermos, assim, estarmos juntos em momentos muito, muito especiais mesmo, pela graça de Deus. E recentemente o Léo passou por uma adversidade muito grande na vida dele. Ele quer partilhar com vocês, né? Eu não sei se já pode até falar logo no início,
mas nós estamos aqui para falar sobre um olhar para a eternidade, sobre a importância da fé, porque eu lembro, Léo, que o Padre Léo dizia, e como era bonito aquele jeito humorístico dele, mas carregado de uma verdade, né? Ele falava, antigamente eu tinha dó de gente feia, né? Hoje eu tenho dó de gente que não tem fé. E é para isso que nós estamos aqui, para querer ajudar a aumentar a fé das pessoas, porque Romanos 10:17 diz que logo a fé provém da pregação. Vamos, Cesar, pedir o Espírito Santo e a gente vai começar a nossa conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, meu querido. Então, eu gostaria de começar. Como a gente vai dividir aqui eu acho que a gente poderia fazer assim, eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência da morte, né? E depois eu queria muito que você falasse sobre a eternidade, porque é um tema que eu sei que você domina bastante. Bem, interessante, né? No dia 29 de... Acho que foi no dia 29 de outubro, eu fiz uma live com a minha esposa e a gente contou ali um pouquinho da nossa história, né? A Vivi, em 2018, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E já foi um câncer de mama com metástase, né? Ou seja, um câncer que já se espalhou para algumas outras partes do corpo. E ela iniciou um tratamento, e este tratamento ele foi muito eficaz até janeiro de 2023, quando ela teve uma mutação nesse câncer, e é o que a gente chama de recidiva, né? O câncer voltou, e aí o câncer voltou e aí ela precisou trocar o tratamento. Ela teve um câncer no quiasma ocular, né? Então ela poderia até ter ficado cega, mas foi tudo bem. E aí no dia 29 de outubro nós fizemos essa live. Porque nessa live ela ia apresentar para o público dela, para os seguidores dela, o novo perfil dela, que seria a psicatólica. Ou seja, ela iria assumir ali dentro da psicoterapia a catolicidade dela. E a gente fez essa live, foi uma live muito... Está gravada, inclusive, depois quem quiser assistir. Está gravada aqui no Instagram dela. E isso foi no dia 29, numa sexta-feira. Na segunda-feira eu internei para fazer uma cirurgia. Na terça-feira eu fiz a cirurgia e ela foi fazer um exame porque ela estava com umas dores nas costas. E nesse exame foi diagnosticado mais uma vez células cancerígenas no líquor. E aí ela, na segunda-feira que eu recebi alta, ela já foi internada, começou o tratamento, aí depois a radioterapia na cabeça, porque subiu para o sistema nervoso central, e aí nós começamos uma batalha, né? A gente iniciou não só o tratamento oncológico, mas também um tratamento aí espiritual, pedindo muito pela cura dela, pedindo milagre, milhares de pessoas, gente no mundo inteiro rezando por ela, indo a santuários, indo a Fátima, enviando para mim óleo de Santa Filomena, água de Nossa Senhora de Lourdes, e
E aí no dia 6, ela voltou para casa no Natal, passou com a gente o Natal, mas muito debilitada. Passou o Ano Novo no dia 6 de novembro, perdão, no dia 6 de janeiro, ela, ela foi internada de novo. E no dia 8, mais ou menos, a gente recebe a notícia de que o tratamento, ela não respondeu ao tratamento, que era questão de tempo para ela partir. Foi aí que a gente começou a conversar, né? E, e eu me lembro que a gente chorou muito no dia que eu te liguei, juntos, mas sempre mantendo ali a fé e pedindo e para que Deus realizasse o milagre, né? Porque Deus quer a vida, né? No dia 9 de fevereiro, 3 dias depois do aniversário dela, ela entrou em um estado de falecimento, que a gente chama, né? Os batimentos cardíacos subiram muito, a, a, as mãos já com as pontas dos dedos roxas, o, a oxigenação dela já 76, e aí os médicos passaram e falaram o seguinte, olha, ela é questão de horas para que ela realmente faleça. E o que aconteceu? Eu acabei indo para casa, né? Na verdade, fui para a escola das crianças, dos meus 3 filhos, para contar para eles, olha, a mamãe, ela está muito mal e é bem provável que ela não passe de hoje. E foi interessante porque a gente começou a chorar ali, todo mundo tal, e aí quando eu cheguei em casa, minha filha mais nova, de 8 anos, falou assim, papai, você falou para mim que enquanto estiver vida, a gente tem que acreditar no milagre. Você não está acreditando no milagre, vamos rezar pela mamãe. E aí eu comecei a chorar muito ali, peguei a mão dela e a gente rezou juntos, rezamos juntos, e a Vivi, no outro dia, estava bem. A mão dela voltou normal, tudo voltou normal, e a gente falou assim, opa, o milagre de fato está acontecendo. E estava acontecendo um milagre mesmo, porque os médicos tinham dado poucos dias para ela. Dada a gravidade, né, a ressonância dela, eu não vi a ressonância, eu nem quis ver a ressonância, mas segundo o que foi dito pelos médicos, é que a ressonância seria ali questão de dias, semanas para que ela partisse. E embora a gente ali rezando e pedindo milagre e tudo, na terça-feira, no dia dos pastorinhos, os pastorinhos que receberam a visita de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima, dia em que eu casei com a Vivi, né? Nós nos casamos no dia 13 de maio, os pastorinhos vieram buscá-la, né? E levaram ela para a porta do céu para apresentar para Nossa Senhora. Foi um dia muito difícil, um dia de muita dor, um dia de muita saudade, difícil de ver ali o amor da minha vida, a mulher que eu partilhei minha vida por 23 anos, né, 17 anos de casados e 23 anos no total, né? E de repente eu vejo ela ali na cama do hospital, sem respirar, e aí dali eu vou para a escola de novo, para passar para os meus filhos essa triste notícia, né? Mas no meu coração, apesar de toda a minha dor, no meu coração eu senti uma grande paz, que eu não consigo descrever, que é a paz que me faz estar aqui de pé, participando dessa live, falando aqui para vocês, né? Eu me lembro que quando nós nos casamos, em 3 de maio de 2006, você estava lá, né? Inclusive, no nosso casamento. Logo, logo nos meses seguintes, nós somos convidados para dar uma palestra no segundo semestre
para o encontro de preparação para noivos. Quer dizer, nós tínhamos acabado de casar, nós tínhamos pouquíssimos meses e nós fomos dar essa palestra. E eu lembro que nessa palestra eu usei uma frase e que depois eu nunca mais usei essa frase e a gente deu muitas palestras falando sobre o amor conjugal, né? O tema era o amor conjugal. E a gente deu muitas, acho que mais de 20 palestras em encontros. E eu lembro que teve uma frase que eu falei que era a seguinte, que eu não consigo esquecer, que amar é a gente ter a capacidade de chegar para aquela pessoa que nós amamos e dizer o seguinte: tu não morrerás, porque mesmo que você se vá, um pedaço teu ficará vivo em mim. Uma frase muito forte. E essa frase, Anderson, ela veio depois de 17 anos, um pouquinho, quase 18 anos, veio um complemento para mim dessa frase. No dia 19, na terça-feira 19, se eu não me engano, ou 20, agora eu estou meio perdido aqui, de 19. Que dizia o seguinte, o complemento dessa frase: tu viverás, mas eu levarei comigo um pedaço seu. Esse pedaço te dará tristeza não, te dará saudade, mas também te trará paz, porque esse pedaço estará comigo no céu, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde não há mais luto. Eu tenho uma saudade imensa da Vivi. A Vivi foi meu grande amor, a minha grande companheira. Nós tínhamos projetos juntos, né? Ela viveu esses últimos meses da vida dela se doando pelas almas. Ela não reclamou em nenhum momento. Em nenhum momento, desde 2018, ela reclamou da doença. Ela sempre viveu entendendo que aquela doença era um caminho para a santidade. E é interessante, eu vou contar um fato interessante aqui. Nessa última vez agora, ela foi perdendo a visão. Porque como o tumor ele pegava o sistema nervoso central, então uma das primeiras coisas que ela perdeu foi a visão. Então ela enxergava tudo embaçado, ela não conseguia ver o meu rosto perfeito, ela não conseguia ver o rosto das crianças. E teve um dia que ela estava deitada na cama e ela já não estava conseguindo andar, porque ela tinha ficado muito tempo deitada no hospital e ela não tinha forças, né? E aí ela pegou o celular dela, então faz de conta que isso aqui é o celular dela, tá? Ela pegou o celular dela e falou assim: dá uma olhada na minha conta do Instagram. Ela pegou o celular dela, desbloqueou, demorou um pouco para desbloquear. Isso era por volta de 10 da noite. Aí eu falei: amor, você quer entrar no Instagram? Ela falou: peraí que eu vou entrar para você. Apertei o botão do Instagram, né? O ícone do Instagram, ela entrou no Instagram. Aí ela entrou e aí ela tentava passar, tentava ler. Ela falou assim: consegui não ver nada, vou dormir. Colocou o telefone para baixo, apagou a luz, virou e dormiu. Eu olhei para ela e fiquei pensando: essa mulher, ela está vivendo uma santidade assim que salta aos olhos, porque se tem uma coisa que angustia o homem é ficar sem a visão, sobretudo quando você já teve ela. Ela não estava conseguindo nem olhar a página que ela tinha mudado o nome e onde ela ia usar para evangelizar, onde ela ia usar para
para realizar o trabalho dela como logoterapeuta. E aí, de repente você vê uma mulher que ela simplesmente aceitou. Eu falei assim, nossa, ela é muito santa, porque se fosse eu já estava reclamando com Deus aqui, já ia estar, né? Enfim. E ela partiu, meu irmão. Ela partiu e o sepultamento dela foi na quarta-feira e foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, né? Olha, uma coisa parece absurda, né? Você falar do sepultamento da sua esposa, uma das coisas mais lindas. Ali eu vi, ali eu vi que não era só eu que amava a minha esposa. A minha esposa, ela recebeu 57 coroas de flores. Não tinha mais onde colocar coroas. Ela foi velada na capela do cemitério, que, ou seja, não era ali numa sala de velório, mas na capela. A capela foi tomada. Eu não consegui abraçar todo mundo, porque eram tantas pessoas que não deu tempo, ia começar a Santa Missa e eu não conseguia. Na missa foi muito bonito, porque eu toquei, os meus filhos cantaram comigo, ela amava ver a gente cantando. Então nós pudemos fazer essa última homenagem para ela, pelo menos diante do corpo dela ali. A gente vai continuar ainda cantando os louvores de Deus e agora ela na, no céu. E, e foi uma alegria poder saber que a gente tem uma fé e uma certeza na comunhão dos santos. Isso, para mim, é o que conforta meu coração. É saber que em cada Eucaristia, naquele pedaço de pão, naquele corpo eucarístico, está o corpo místico de Cristo. E naquele pequeno fragmento, eu posso comungar, não vou sentir, mas eu tenho certeza que ela está ali. E ela vai sempre estar ali. Então, por que eu queria fazer essa live? Para a gente ter essa esperança e poder ter no nosso coração essa certeza de que a morte não é a última palavra. Todos nós estamos aqui, claro, eu vou chutar alto, né, mas daqui 100 anos, ou a gente vai estar todo mundo lá diante de Deus adorando, ou a gente vai estar no purgatório, ou a gente vai estar no andar de baixo. Espero que todos estejam do purgatório para cima. Mas daqui 100 anos a gente não vai estar. Né? A gente não vai estar. E como é que a gente está se preparando? Eu posso dizer que a Vivi se preparou e muito para esse momento. E muito. E muito. Ela se preparou emocionalmente, ela se preparou fisicamente, ela se preparou amando as pessoas, ela se preparou numa carta que ela fez para o pai dela, no dia do aniversário do pai. E depois ela pôde ter um encontro com o pai, onde o pai contou a história da vida para ela. E aí a gente vê o que é uma escrava de Nossa Senhora, né? Sim, a Alex está me lembrando aqui, ela deixou uma carta para os meus pais também. Ela deixou uma carta para os meus pais, agradecendo os meus pais por tudo que eles fizeram por ela. E a Vivi, ela não andava com a cadeiazinha, mas a Vivi, ela tinha uma amiga do colégio que era tatuadora, e ela tatuou a frase Totus Tus, Maria, bem pequenininha, aqui no pulso. Uma marca que
iria ficar para sempre ali, para ela nunca se esquecer que ela era toda de Maria, né? Uma frase simples, mas ao mesmo tempo com um significado muito grande, porque a Vivi, ela, ela não era só toda de Maria, ela era toda de Jesus, ela era, ela era toda dos santos, ela tinha uma devoção por, por Santa Teresa, por Santa Teresinha, e, e ela ter sido... Ah, detalhe, em julho nós fomos a Fátima. Nós fomos a Fátima. Nós nunca tínhamos ido a Fátima. Nós fomos juntos. Nós fomos a Fátima. E depois eu falei, olha, tem a casa dos pastorinhos pra gente visitar. Ela falou, pô, vamos visitar. E a gente visitou a casa de São Francisco e Santa Jacinta. Minha filha até mexeu lá na roupa que não podia, a minha caçula. E olha só, no dia deles, ela parte para junto de Deus, se encontra com Maria à porta do céu, e ela pôde dizer, com toda certeza, na hora que ela chegou ali, com os dois pastorinhos do seu lado, e dizer assim, sou toda tua, Maria, faz de mim o que você quiser agora. Amém. Bom, esses últimos tempos foi muito difícil para mim, porque são situações complicadas. Quando o Léo, a minha esposa, mandou a mensagem para mim, ó, tá acontecendo algo com a Vivi, eu fiquei meio perplexo, porque um pouquinho antes nós tivemos uma reunião para começar um projeto de evangelização por meio da internet, e eu não estava sabendo absolutamente nada disso, né? Então, diante dessa adversidade, nós tivemos que operar em fé profunda, né? Eu lembro que eu comecei a conversar com o Léo todos os dias, e todos os dias nós conversávamos sobre um ponto do que nós poderíamos fazer. E eu acredito que isso daí alegrou muito o coração de Deus, né? Eu lembro que nós conversamos, aí se você lembrar algumas coisas, você lembra. Nós conversamos sobre a profecia de Isaías para Ezequias, dizendo que ele iria morrer, e que Ezequias chora, e que Deus acrescenta tempo na vida dele, né? Meditamos aquele Salmo 117, 13, não hei de morrer, viverei para narrar as obras do Senhor. Depois disso nós falamos da coroa das lágrimas, o que aconteceu, que era uma malha, pediu um milagre por não sei se era, agora me fugiu, Léo, se era um pai ou uma mãe que queria morrer, mas era uma malha que queria se colocar na vida desta pessoa para não morrer. E aí Nosso Senhor traz a coroa das lágrimas. Nós falamos do padre Emiliano Tardif, aí você começou a falar Garabandal, Olha o que Chega, e aí a gente começa a pedir para padres interceder, para monges interceder, congregações religiosas intercedendo, adoração ao Santíssimo Sacramento, missa, Santo Rosário, jejum, e assim, o mundo inteiro intercedendo e o mundo inteiro pedindo. Nós fizemos o que está na Sagrada Escritura: pedis e recebereis, buscai e achareis. Só que acontece que a vontade perfeita do Senhor, como Ele sabe de tudo, ela vai acontecer, porque nós conversamos sobre isso aqui. Santa Teresinha do Menino Jesus pediu a cura da mãe dela, de Santa Zélia Martã, num santuário aonde costuma acontecer milagres retumbantes, que foi aonde houve a aparição de Nossa Senhora de Lourdes, e não ocorreu, né? A Santa Zélia morreu. E nesse sentido, Léo, nós temos que entender uma coisa. Tem um beato da igreja, eu gosto muito dele, ele chama Henrique Suso, foi um grande místico dominicano, que ele dizia que é melhor nós darmos glória a Deus na adversidade do que 1000 hosanas e aleluias na hora da prosperidade. Porque é muito mais fácil, por exemplo, quando você está vivendo um tempo de saúde, de saúde abundante, de uma parte da sua vida financeira que está tranquila, que os seus filhos estão bem educados e não estão dando problema, que o casamento está tudo bem. Então, assim, glorificar a Deus quando não há adversidades e quando as coisas estão indo muito bem, é claro, é mais fácil.
porque você não está com o selo da cruz sobre a sua vida. Mas nós não podemos esquecer que o livro de Provérbios, no capítulo 19 e no versículo 21, vai dizer assim, ó, muitos são os planos no coração do homem, mas é a vontade de Deus que se realiza. E falando sobre essa questão da vontade de Deus, nós precisamos estar tão submisso, mas tão submisso, que 1 Macabeus capítulo 3, verso 60, vai dizer assim, que seja feita somente a vontade de Deus. E quando nós conversamos, né, que foi o dia que Deus chamou a Vivi, porque nós estávamos muito sensíveis, dando todo tipo de sinal, procurando compreender o que Deus queria, claro. E a nossa conversa foi que ela foi chamada para a casa do Pai justamente no dia que teve o Evangelho do Pai Nosso, onde nós rezamos em submissão total, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Agora, uma coisa é importante, é o olhar da fé para uma situação dessa. Porque eu acredito que alguém que está aqui na live deve conhecer alguma pessoa que perdeu um ente querido e que a fé foi abalada. Eu conheço uma pessoa que o filho faleceu e esse cara virou ateu, né? Uhum. E no momento em que ele mais precisa se unir a Deus, ele o abandona. Eu tenho até uma história para contar aqui que é interessante, né, de dores, que teve, Léo, um homem que ele fazia apostolado e ele tinha recebido de Deus o dom da cura. Então ele rezava para muitas pessoas e muitas pessoas eram curadas pela oração desse homem. Quando o filho dele ficou enfermo de câncer também, ele falou assim, bom, eu tenho rezado por muitas pessoas ao redor do mundo e Deus tem curado. Eu vou rezar para o meu filho e o meu filho será curado. E um homem que foi usado para curar multidões, na hora que o filho dele ficou enfermo, Deus não curou o filho dele e o levou. E esse homem de fé, Léo, teve um dia uma crise muito grande e ele entrou um dia dentro do seu escritório e deu um grito. Ele passa por um silêncio profundo e dá um grito: Deus, aonde o Senhor estava quando o meu filho morreu? E no momento daquele silêncio, Deus responde para ele: no mesmo lugar onde eu estava quando o meu filho morreu. Ou seja, nós não podemos ignorar a dor do pai também em cada situação dessa. Só que nós precisamos ter um olhar de fé e entender, Léo, que tudo concorre para o bem daqueles que ama Deus, vai dizer São Paulo. E ali, olhando para a imagem do Sagrado Coração de Jesus, tem uma beata da igreja chamada Benigna Consolata, que eu acho tão bonito o que aconteceu com ela. Eu não vou lembrar a época, Léo, mas estava tendo uma guerra e muitos jovens estavam indo para a guerra e estavam morrendo. E aí Jesus chegou para Benigna Consolata e disse assim para ela: Léo, veja, Benigna, os jovens estão indo para a guerra e estão morrendo e o pessoal está lamentando, reclamando, falando, né? Nossa, como pode Deus permitir que tantos jovens morram? E sabe o que Deus disse para ela? Benigna, os jovens estão indo para a guerra, mas antes de ir para a guerra, eles estão indo confessar o seu pecado como um Senhor. Eles estão morrendo e estão sendo salvos. Só que se eles fossem para o mundo, eles iam cair no pecado e Satanás iria levar a alma deles para o inferno. E foi o que Deus disse para a Benigna Consolata: os homens não enxergam o que eu enxergo. No sentido do que? É a vontade dele que está sendo feita. Agora, veja bem, Léo, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele tudo sabe. E nesse momento é que nós temos que estar resignados com a vontade de Deus. Porque esse mesmo santo que falou que ele preferia, que é melhor você dar um glória a Deus na adversidade do que 1000 aleluias na prosperidade, ele falou assim: eu preferia ser um verme pela vontade de Deus, do que um serafim pela minha vontade própria. Ou seja, Léo, nós temos que estar resignados e abraçar a vontade de Deus. Porque teve um padre que ele era muito santificado e ele era o braço direito de um bispo. Ele era assessor de um bispo. E ele era o homem de confiança dele. E ele foi
caluniado de tal maneira que o bispo deu uma suspensão para ele ad divinis, que ele perdeu totalmente o sacerdócio, as faculdades de confissão. E quando esse padre, que era um homem santo e de confiança do bispo, sofre esta punição, o que que acontece, Léo? Ele vai no primeiro crucifixo e diz: obrigado, Jesus, por me dar uma oportunidade tão maravilhosa para te amar. É verdade. E ali a gente lembra de uma coisa que dizia São Francisco de Sales: o Calvário é a montanha dos que amam. E quando eu mandei aquele áudio para você, eu estava muito mal, que eu falei: nossa, o Léo me consolou de uma maneira muito forte, que eu falei assim: nossa, meu Deus do céu, né? Eu fiquei muito comovido com toda essa situação. E você falando aquilo comigo, eu falei: olha o olhar de fé, né? E nessas horas a gente tem que pensar: o que é a fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: a fé, gente, é o fundamento da esperança. É a certeza a respeito daquilo que não se vê. Uma vez vendo, já não é fé. Sim. Agora, essa convicção de que eu tenho a fé na palavra de Deus, e que está lá escrito em João 14:1, não perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E que tem um lugar preparado no céu para aqueles que andam pelo caminho da porta estreita, unido a Cristo. E aí, junto com a fé, vem a esperança que brota que um dia você poderá estar junto com a sua esposa. Ou seja, há pessoas que têm uma fé minguada, que perdem a fé. E outras pessoas que são sustentadas pela fé no momento desse. É o seu caso nesse momento, né, Léo? Sim. Anderson, não poderia ser diferente. Porque, primeiro que eu conhecia, vivi por causa de Deus, por causa da fé. Foi ele que me deu a Vivi. Quando nós começamos a namorar, nós tínhamos acabado de sair de um encontro de jovens, onde a gente trabalhou. Quantos anos vocês tinham? Eu tinha 19, ela tinha 17. Bem novinhos. Muito novos. E então, quer dizer, é aquela frase famosa de Jó. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E olha, os sinais que a gente foi recebendo ao longo desses meses, que a Vivi, a gente pediu um milagre, né? A gente pediu um milagre, olha, vamos pedir um milagre para a Vivi ser curada. Puxa, a Vivi sendo curada, ela vai de alguma maneira tocar os corações, ela vai poder fazer lives, ela vai, né? Esse era o nosso olhar. Era o nosso olhar. Justo até. Ok. Agora, o que Santa Teresinha disse quando ela soube que ela iria morrer cedo? Que ela faria muito mais lá do céu. E que ela faria uma chuva de rosas. É claro, eu não estou comparando, pelo amor de Deus, não estou comparando a minha esposa com Santa Teresinha, mas Santa Teresinha, ela era uma mulher que talvez ela fosse menos conhecida na época dela do que a Vivi, porque naquela época ela era uma religiosa de clausura e que não tinha um meio de comunicação. Então, assim, olha, sabia-se que tinha ali uma freirinha, né, uma carmelita, que com fama de santidade e tudo mais. Assim, quantas pessoas, para quem que ela falou? Quantas lives ela fez? Nada, ela não fez nada. E no entanto, Santa Teresinha depois
é declarada a padroeira das missões. Quer dizer, uma mulher que nunca saiu para pregar, né, é a padroeira das missões. Aí a gente começa a já perceber que eu comecei a perceber que os milagres já estavam acontecendo, mas não aquilo que nós estávamos pedindo, mas as pessoas se mobilizando, as pessoas rezando. De repente, no grupo nosso do WhatsApp, que foi feito para rezar pela Vivi, já surgiu uma outra pessoa da comunidade que descobriu uma leucemia, e aí nós já colocamos também, vamos rezar, e aí uma outra, e aquilo virou um grupo de intercessão, de oração. E assim, e a gente vai continuar rezando, a gente vai continuar pedindo sempre pela cura, né? Porque a vontade de Deus para nós é a nossa santificação. Se nós não estamos prontos, Deus há de ouvir a nossa oração por essa pessoa e dar mais vida para que ela se santifique. Agora comigo era o contrário. Por quê? Porque corri o risco de eu estragar a Vivi. Você entende? Se ela volta e aí eu começo a, sei lá, porque ela era muito mais santa do que eu, e aí eu começo a encher o saco dela, eu começo a fazer coisa que ela não gosta, e aí eu começo a dar trabalho para ela, pô, aí quer dizer, eu tô estragando a santidade dela. Né? Então, olha, é melhor mesmo que ela parta, e de lá ela interceda para mim, para que eu consiga alcançar a santidade, para eu um dia poder estar pertinho dela. Né? E olha só, enquanto a gente estava falando aqui, bem no começo da live, teve uma pessoa que escreveu aqui, eu não me lembro o nome agora, que ela falou que por causa do testemunho da Vivi, ela voltou para a igreja e se confessou depois de muito tempo. Há mais alegria por uma ovelha, Por um pecador que se converte, pecador que do se que 99 converte. juntos que não precisam. Exato. A Aline aqui, a Aline Nobre. Foi eu aqui, ó. Deus te abençoe. Que bênção, Aline. Deus te abençoe, Aline. E é isso. E é isso. Olha, por exemplo, foram, foram dias muito difíceis, né? Você acompanhou. Eu acordava chorando, eu, eu ficava no hospital com ela, normalmente na parte da tarde, segurando a mãozinha dela ali, rezando com ela. Ela já não estava mais respondendo aos estímulos, mas eu podia rezar, eu podia falar no ouvido dela o quanto eu amava. Eu levei meu violão ficou lá no quarto, então eu cantava. No último sábado, dormimos eu e a Sofia, minha filha mais velha, e a gente cantou para ela as músicas que ela mais gostava. Pudemos ter esse momento com ela, né? E, e foi lindo, e foi lindo viver esse momento. E eu arrisco a dizer, Anderson, que muito mais a gente verá, porque os frutos de tudo isso que ela viveu só estão começando. Né? Ela tinha um propósito e, e ela tinha um apostolado que, na minha opinião, humilde opinião, Deus falou assim: minha filha, vem, vamos realizar, mas daqui, ó, é aqui que a gente vai fazer. Eu preciso de você aqui do meu lado, eu preciso de você aqui intercedendo e olhando por aqueles que eu amo. Nós iremos deixar a live gravada assim, pessoal. Fiquem tranquilos que vai ficar gravada aqui no meu Instagram e depois eu subo no YouTube. O pessoal tá pedindo muito para deixar gravada, a gente vai Isso. deixar gravada assim, pessoal. Sim, legal. E Anderson, o que eu acho que a gente, o que eu acho não, o que eu entendo que a gente precisa, e eu
e foi o que eu aprendi nesse tempo, primeiro, a gente não pode perder a esperança. Né? A gente não pode perder a esperança. Né? A confiança, a esperança é algo que nós não podemos perder. A gente tem que manter essa confiança no Senhor, de que Ele é o nosso sustento, né? de que Ele sabe como e quando nos dar aquilo que é necessário, a graça necessária para a gente suportar a nossa dor. Esse é um ponto muito importante, né, que eu acho que a gente não poderia deixar aqui de falar. E você sabe disso porque você também sofreu muito, a gente já partilhou muitas vezes dos sofrimentos dessa vida. Agora, a experiência da morte, a experiência da morte, ela não pode tirar da gente a esperança da vida. É isso que eu queria falar. Porque a tendência, quando a gente perde algum ente querido, é que a gente perca um pouco o sabor da vida. É como se a gente não encontrasse sentido. Né? E como se ficasse um vazio dentro da gente. De fato, fica um certo vazio. Mas é aí que entra o que é a nossa vida de oração. É aí que entra a nossa comunhão, a missa, os sacramentos. Porque aí é Deus quem vai preenchendo. Porque, olha, pode ser que... Imagina uma pessoa que perdeu toda a sua família na guerra de Israel e a Palestina. Teve crianças ali que perderam pai, mãe, tudo, ficou só uma. E essa pessoa, ela tá vivendo. Ela tá ali, ela precisa buscar força em algum lugar. Né? Nós não podemos deixar de ter fé. E não podemos deixar em nenhum momento de buscar aquilo que a gente sempre professou. Né? A gente chora, né? Choramos muito juntos. Nossa, como foi difícil, como foi difícil. Como foi difícil. Agora, a fé, ela, ela nos faz enxergar, de uma certa forma, através dos testemunhos dos santos, aquilo que você sabe muito bem, que é o quê? Olha, a minha fé, ela me dá uma certeza. Eu não consigo enxergar, mas eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza de que existe um paraíso. Eu tenho a certeza de que existe uma vida eterna. Eu tenho a certeza que Jesus preparou um lugar para mim. Olha só que interessante, a minha filha, de 8 anos, falou assim: pai, e se Jesus, e se a nossa religião for a correta? E se o budismo não for o correto? E se a mamãe não estiver no céu? Ela ficou com esse medo. E eu falei para ela: filha, o que a mamãe sempre ensinou? Não, ela sempre ensinou que Jesus falou assim: a mamãe está morrendo por ele. A mamãe está morrendo por essa fé. Foi por essa fé que ela morreu. Então, a gente está nessa vida para dar a vida. Para dar a vida. Olha, a Vivi descobriu o câncer depois de uma frase dita por ela, foi a frase que marcou a vida dela. Jesus, eu quero te amar mais. Eu quero te amar mais. E aí o Senhor falou assim: você quer me amar mais? Qual que é a maior forma de se amar? É na cruz. Ele foi lá e deu a cruz para Vivi. Pronto, agora você vai me amar. Você vai completar, como é que é a frase de Paulo? Completo na minha carne o que falta na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Colossenses 1:24. É isso. Léo, uma das coisas que eu acho importante também nós trabalharmos aqui é que falar da morte nesse tempo de quaresma é muito significativo, porque a igreja nos leva a esta memória, principalmente na quarta-feira de cinzas, quando diz: lembra que tu és pó
e ao pó tu retornarás. Tem uma situação muito instrutiva do Papa Pio XI, um dia que ele passeava no Vaticano, e uma mulher viu o Santo Padre e pediu uma lembrança para ele. Só que o Santo Padre, com toda a delicadeza, ele percebeu que aquela mulher estava vestida de uma maneira mundana. Não era elegante, não era uma beleza, mas era mundana. E o Papa, com uma vida espiritual muito intensa, teve uma percepção e quis dar uma lição para ela que vai ser importante nós refletirmos um pouquinho nisso daqui agora. O Papa vai no chão, pega um pouco da poeira do chão e faz um sinal na cruz da mulher e diz para ela: lembra que tu és pó e ao pó você retornarás. Quando nós meditamos a meditação de Santo Afonso sobre a morte, pessoal, eu não sei nem se eu poderia entrar nisso agora, é que é uma verdade, mas vocês podem ficar um pouco impressionados. Eu acho que eu não vou entrar nisso daqui não, deixa. Mas não, somos pó. E quando que a gente vai verificar esse pó? No estado de putrefação do nosso corpo, quando tudo fica reduzido, e nós chegamos a isso. Então, quando nós olhamos para a morte, o que deve ser o nosso pensamento? Eclesiastes 7,40. Em tudo... Voltou aí, Léo? Voltou? Voltou. Em tudo que fizeres, lembra-te do teu fim e jamais pecará. O que eu gostaria de partilhar um pouco com vocês aqui nesta live que a gente combinou brevemente antes. Santo Agostinho, ele tem uma frase que todos nós devemos, pelo menos uma vez nas nossas vidas, meditarmos profundamente sobre ela. Quem morre bem, quem vive bem, morre bem. Quem vive mal, morre mal. No sentido do que? A Vivi, ela teve uma graça. Porque o grande pavor dos santos é a morte súbita. E principalmente de quem não está em graça de Deus. Mas esse tipo de morte, com o olhar da fé, é uma morte purificadora que nos prepara para receber graças imensas. Quantas não são dos enfermos, confissão bem feita. E isso tudo, para quem medita sobre essas coisas, é uma graça muito grande. Agora, vamos olhar para uma situação do Padre Pio para nós refletirmos. Esse negócio de quem vive bem, morre bem, quem vive mal, morre mal. Uma mulher chega para o Padre Pio e diz assim: Padre Pio, o meu marido morreu. Só que ela não estava mais com ele. E a mulher amava o homem, eles estavam mais amava, e ela queria saber, porque o Padre Pio tinha essa ciência de muitas vezes Deus falar o oculto para ele. E quando ela pergunta para o Padre Pio começa a chorar e responde para a mulher: o teu marido está no inferno. E a mulher chega e fala assim: mas como? Ele se confessou antes de morrer. E o Padre Pio falou assim para a mulher: eu vou te falar o caminho que o seu marido fez para ter a danação eterna da alma dele. O seu marido dizia: amanhã eu me converto, amanhã eu me converto. O Padre Pio diz: o seu marido desperdiçou graças, ele brincou com Deus. E Santo Agostinho tem uma frase que é muito séria, onde ele diz: eu tenho medo do Jesus que passa e que não volta. Porque o abuso das graças endurece o nosso coração. Então, quando Jesus fica chamando, ele disse para Santa Miriam de Jesus crucificado: eu não chamo uma pessoa para a morte sem eu ter avisado ela pelo menos 1000 vezes. De várias maneiras Jesus nos chama. Só que hoje há um grande problema, que toda missa de sétimo dia há uma canonização. Todo mundo vai para o céu. O senhor João era adúltero, roubava, fazia parte do PCC, tinha coisas erradíssimas. Todo mundo que morre vai para o céu. Então as pessoas acabam não pensando mais nessa questão da morte, como eu estou diante de Deus. Porque todo mundo fala: a Vivi morreu santamente. Mas é bom nós olharmos para a nossa vida. E eu? Porque a vida dela acabou, mas a minha vida e a tua continua, meu irmão e minha irmã que está assistindo. E Paulo dizia, Filipenses 2,12: procurai a vossa salvação com temor e tremor. São Felipe Neri dizia, gente: quem não procura salvar a sua alma é um louco. E ainda mais, que deveria existir hospitais para internar os que não procuram a salvação. Porque Santo Agostinho vai nos ensinar: Deus que te criou sem precisar da tua ajuda não pode te salvar sem o teu consentimento. Ou seja, há uma responsabilidade da parte de cada um de nós de buscarmos a salvação, de corrermos atrás dela. Aí o Padre Pio falava:
Seu marido ficou falando, amanhã eu me converto. O que aconteceu? O mundo seduziu ele. O pecado seduziu ele. João capítulo 8, verso 34. Aquele que se entrega ao pecado torna-se seu escravo. E o Santo Afonso ele fala que o hábito do pecado, gente, é uma coisa tão tenebrosa. Por isso que Quaresma é um tempo importante para a gente refletir nisso. Porque ele falou que tem determinadas pessoas que o pecado está tão grudado na pessoa que vira um hábito tão tirano que não precisa nem do demônio tentar, gente. Porque a pessoa já se habituou àquilo. Entendeu? E Santo Agostinho dizia, é própria das pessoas viciadas que o vício seja o seu tirano. A pessoa vive tiranizada. Ou seja, veja bem como isso é sério. E a vida da Vivi tem que nos levar para essa reflexão. Eu quero ter uma morte como a dela. É isso que nós temos que pensar. E aí o Padre Pio disse assim, amanhã ele dizia, né? Amanhã eu me converto. E quando ele... Aí mas ela falou, mas ele confessou. E o Padre Pio disse para ela, para ter absolvição, na confissão tem que ter algumas coisas. Tem que ter arrependimento profundo e falar os pecados. O seu marido confessou sem arrependimento e negou pecados na confissão. E o Padre Pio disse para ela, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado não confessado é pecado não perdoado. E ela estava divorciada. E sabe o que o Padre Pio disse para ela? O caminho do divórcio é o caminho do inferno. E ainda usou uma frase de Gálatas 6,7. De Deus não se zomba e de Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, nós temos que nos perguntar em algum exame de consciência, se Deus me chamasse hoje, como eu estou para encontrar com o meu Senhor? Eu estou amando, eu estou correspondendo às graças? Santo Afonso vai dizer, quem reza se salva, quem não reza se condena. Eu preciso fazer essas perguntas. E no sentido de uma reflexão de uma frase de um santo que deve absorver as nossas vidas e nos levar para isso, é o que dizia Santo Antônio Maria Claret, Léo. Para salvar-se, é necessário ter a eternidade na mente, Deus no coração e o mundo debaixo dos pés. A eternidade na mente, pensar na eternidade, eu vou morrer. Céu, inferno, purgatório, juízo. Deus no coração. Buscar Jesus Cristo como está lá em São Paulo, Filipenses 3,8. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas comparada com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por Ele, por Cristo, eu tudo desprezei e tenho conta de esterco. É entronizar Jesus com tanta força nas nossas vidas e amar com a fibra do nosso coração, ir atrás dele, lutar por ele na alegria, na dor, na consolação e na desolação. Estar diante do Santíssimo Sacramento, ir para a igreja, ficar diante de Jesus, comungar com fervor, consumir Jesus na palavra, buscá-lo. E quanto mais vida mariana nós tivermos, mais próximo de Cristo nós estaremos. E colocar o mundo debaixo dos nossos pés. Por que, gente, que isso é importante? Porque quem está no mundo não pode ter uma experiência genuína com Deus. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, gente. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. A Bíblia chega a dizer em Tiago capítulo 4, verso 4, que os mundanos são adúlteros. Eles rompem o vínculo com Deus, porque eles buscam coisas que agradam a carne e ofendem a Deus. E nesse sentido, o que acontece? Santo Tomás de Aquino dizia, gente, quanto mais você se aproxima das coisas do alto, mais a gente se afasta das coisas da terra. Sim. E aí a gente começa a ter esse sabor de eternidade dentro de nós. E o próprio Santo Tomás vai dizer que só Deus satisfaz. E o nosso coração fica impregnado de tanto amor, que aí talvez um dia, gente, a gente consiga dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E sabe o que Jesus disse para a irmã Mara, lá da devoção a Nossa Senhora das Lágrimas? Ele falou assim para ela, Léo, por que eu não envio muitas consolações para as pessoas nessa vida? Para que elas não grudem aqui na terra, para que elas desejem um paraíso. Porque se eu fico tendo muito sabor, muita delícia aqui, isso daqui é um paraíso. Não, é aquilo que a gente reza na Salve Rainha, um vale de lágrimas. Senhor, eu desejo ter minha vida parecida contigo. Ô Anderson, olha só que coisa, né? Você estava falando sobre isso e me veio à mente aqui a parábola do jovem rico, né? Olha só, a gente está aqui fazendo essa live, tudo bem, é uma live de improvisada e tal. Aí você pega a live
as lives dessas pessoas que ensinam a ganhar dinheiro, né? Vai te ensinar a ganhar dinheiro. E essas lives, elas lotam, enchem. Porque a pessoa, ela quer... Gente, eu não tô falando aqui que as pessoas não devem ganhar dinheiro. Não é isso que eu tô falando. Não é isso. Mas veja só. Veja só. Quando você olha a pessoa que você ama definhando na cama, não conseguindo levantar o braço, ela ali, e você olha para ela e você fala assim, não é ela que está ali. Não é ela que está ali. Porque já não era mais a minha Vivi, não estava mais ali. O que acontece? Você olha para aquilo e você fala assim, peraí, para que juntar bens nessa terra? Quando Jesus fala para o jovem rico, eu compro todos os mandamentos, tá bom, então tá bom, então vende tudo que tens e segue-me. E aí ele saiu triste, porque ele tinha muitos bens. Muitos bens. Ele saiu triste. Ele saiu triste. Olha só que interessante que São José Maria Escrivá fala no parágrafo 997 sobre a eternidade, no livrinho da Forja. Se estamos perto de Cristo e seguimos os seus passos, temos que amar de todo o coração a pobreza, o desprendimento dos bens terrenos e as privações. Olha, não adianta. Não é amar a pobreza, não é no sentido franciscano só aqui, mas é no sentido de que não adianta, isso não vai mudar a minha vida, isso não vai me trazer de volta. Uma pessoa falou assim, comentem as pessoas que têm medo de morrer. Olha, gente, tem medo de morrer quem está em pecado. Porque eu fiz uma pergunta para a Vivi, na semana entre o Natal e o Ano Novo, eu perguntei para a Vivi, falei, Vivi, você se sente pronta para ir para o céu? Ela falou, me sinto. Só fala isso quem tem plena convicção de que está em estado de graça. A minha filha de 16 anos, quando ela se confessa, ela sai do confessionário e ela fala assim, agora seria uma boa hora para eu morrer. Ela brinca. Agora seria uma boa hora para eu morrer. O medo da morte é justamente por causa do desconhecimento. Do nosso desconhecimento da eternidade. É o apego às coisas deste mundo. Às vezes a pessoa não tem medo de sofrer, de sofrer nessa vida, né? Eu não tenho medo. A pessoa não tem medo de morrer no sentido assim, olha, tentar me explicar melhor. A pessoa, ela não tem medo da morte eterna, que é o medo que ela deveria ter. O meu medo é perder a minha alma, né? O meu medo é perder a minha alma, que é o que eu tenho de mais precioso. Então ela vai pular carnaval, né? Ela vai se drogar, ela vai se prostituir, ela vai pegar uma estrada com um carro esportivo e com uma moto e vai correr riscos. E essa pessoa não tem medo de morrer. Meus queridos, não é questão de você ter medo de morrer da morte física, mas é da morte eterna. Essa é a questão. Essa é que é a grande questão. Porque quando nós olhamos para a nossa vida e para o tempo curto que nós temos desta vida, um tempo curtíssimo, curtíssimo. A gente está fazendo essa live aqui e não sabemos se amanhã a gente vai acordar vivo. Não é? A gente não sabe. Quando nós estamos aqui refletindo sobre a morte, nesse tempo quaresmal, onde o Senhor nos chama a refletir, mais uma vez, todo ano nós somos chamados a refletir sobre a quaresma, sobre a Semana Santa, e aí nós vamos lá ver o nosso Jesus
amado, açoitado, flagelado, morrendo por nós, se dando por nós, ressuscitando. E o que muda no meu coração? O que muda na minha vida? O que muda na minha vida? Essa certeza da ressurreição dos mortos, essa certeza da eternidade, da nossa salvação, e essa certeza que fez com que a Vivi ficasse tão serena. Não é comum isso eu vou falar para vocês, assim, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma pessoa que morre de uma doença como essa, que causa muita dor, né? E é um câncer que está espalhado. Não é comum a pessoa ela morrer sem rugas, porque ela sente tanta dor que ela fecha, ela trava. A Vivi morreu serena. Ela morreu serena. E os próprios médicos diziam, olha, ela está serena, ela não está sofrendo, ela está... A gente percebe que ela de fato está vivendo tudo isso de uma maneira tranquila. Isso não tem uma outra explicação que não seja o quê? A certeza da vida eterna. Essa semana foi aberto um processo de beatificação de uma santa da Argentina que morreu sorrindo. Meu Deus do céu, morrer sorrindo? Que coisa mais linda, alguém morrer sorrindo. Porque eu vou ter um encontro com meu esposo, eu vou ter um encontro com o meu amado, né? Eu vou encontrar com a minha mãe. Depois vocês procurem aqui na página da Vivi o que ela escreveu no Dia de Finados, o texto que ela escreveu, a reflexão que ela fez sobre a morte. Né? Quer dizer, a gente tem uma vida tão linda para ser vivida. Né? O Anderson aqui, o Anderson é uma das pessoas que eu conheço que mais grava. Ele tem essa capacidade de gravar, né? Frases, né? E não é igual o Padre Léo, não, que ele falava o versículo, às vezes inventava. O Padre Léo fazia isso. Não, você sabe, você inventa o versículo, não tem problema. O Anderson, ele fala ali na certeza, porque ele decora mesmo. E olha só, gente, olha quanta riqueza. Não precisa decorar igual o Anderson, mas pega uma frase, pega uma única frase e medita nessa frase. Por que será que Paulo vai dizer que para ele morrer é lucro? Por quê? Por que Paulo vai dizer isso? Uma paz de consciência que ele estava na vontade de Deus completa, né, Léo? Completa. A paz que eu vi na Vivi, você acha que você está pronta para morrer? Eu acho. Ela não titubeou em responder, ela respondeu na hora, eu acho. E esse eu acho me cortou o coração. Claro que me cortou o coração. Porque ali, para mim, foi um indício de que ela, de fato, estava preparada para ir. Porque se ela falasse assim, não, eu acho que não. Eu acho que eu ainda não estou preparada. Eu sou muito pecadora. Né? Eu preciso viver muito ainda. Ih, estou muito longe da graça de Deus. Não, ela tinha plena convicção de que a graça estava com ela. Isso é bonito, hein? É bonito demais. É bonito demais. E assim, é o que eu falei no dia da missa lá de corpo presente. O privilégio que foi para mim conviver com essa mulher. O privilégio que foi para mim. Então, Anderson, eu não sei nem como é que está o nosso tempo aqui, se a gente já encerra ou se a gente continua. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a questão do purgatório. Porque o que aconteceu com a Vivi? A Vivi, a gente tem a certeza que ela foi direto para o céu. Por quê? Porque a Vivi, ela já estava inconsciente, ela já havia se confessado, e ela recebeu
de vários padres a unção dos enfermos, porque vários padres foram visitá-la. E quando você recebe a unção dos enfermos de uma maneira inconsciente, ali é apagado os seus pecados e as suas penas. O sacramento da unção dos enfermos tem esse poder. Mas eu queria que você falasse sobre o purgatório um pouco, porque as pessoas têm essa dúvida, né? Ah, o purgatório, o que é o purgatório? Ah, vai direto, sobretudo para aqueles que não acreditam no purgatório, né? Que a gente não sabe se tem alguém aqui que de repente não acredita no purgatório. Eu queria que você falasse um pouquinho, Anderson. Antes disso, antes de eu falar sobre o purgatório, eu só queria falar só uma coisinha aqui que deu uma latejada no meu coração aqui, que é a questão, gente, de uma esperança muito forte da questão da devoção à Nossa Senhora. Eu já entro no purgatório, Léo. Queridos, Maria de Ágreda, uma mística, ela viu uma legião de demônios vindo para a face da terra. E uma legião de demônios contém muitos demônios. E Jesus disse para ela, a tarefa daquela legião de demônios era para apagar a devoção à Nossa Senhora na face da terra. Então tinha um trabalho infernal para apagar a devoção à Nossa Senhora. E qual que é uma das razões do ódio do demônio? E tudo aquilo que o demônio odeia muito, nós temos que amar muito. É porque, queridos, a devoção à Nossa Senhora, ela é certeza de salvação. Eu queria ver se vocês estão com a gente aqui na live. Tudo bem, a coisa que eu vou perguntar, ela pode ser meio óbvia, mas eu vou perguntar, e se vocês puderem responder, eu ficaria muito feliz com a resposta de vocês. Nós estamos gastando um tempo junto aqui, né? Quem gostaria de ir para o céu, morrer e ir para o céu? Escreva eu aí. É só isso que você vai ter que fazer. Eu. Ou eu quero ir para o céu. Tá. Gente, São João Damasceno, e essa frase foi usada por São Luís de Montfort no tratado. Ser devoto vosso ao Virgem Maria é uma arma de salvação que Deus concede àquele que Ele quer salvar. É como se Jesus dissesse assim: eu quero tanto te levar para o céu, mas eu sei que a porta é estreita e o caminho é muito difícil. Aí perguntaram para o Padre Pio um dia assim: Padre Pio, tem um atalho para ir para o paraíso? Aí o Padre Pio respondeu: o atalho é a Virgem Maria. E Jesus vê que a nossa fraqueza ela é tão absurda, que a nossa luta contra o pecado é tão forte, que o tempo em que nós vivemos ele é tão contaminado em todos os sentidos, e aí que ele faz uma coisa por amor a nós. Ele nos entrega a mãe dele. Agora veja bem, você acha que Jesus entrega a sua mãe para qualquer pessoa? No alto da cruz ele olha para São João e diz: filho, eis aí a tua mãe. Quem que era aquele discípulo na ordem da primeira comunidade discipular? Era o discípulo mais amado por ele. São Paulo da Cruz diz que os devotos de Nossa Senhora são aqueles a quem Cristo mais ama. São os prediletos de Jesus. E Jesus entrega para os prediletos a sua mãe. Aí você pode falar assim: mas Deus não faz acepção de pessoas. Para salvação. Para salvação. Mas para amizade, eu garanto que ele tem pessoas muito mais próximas do coração e prediletas uma do que as outras. E nesse sentido, você tem que entender aquilo que os santos dizem, por exemplo, como Santo Afonso: quem ama a Nossa Senhora pode estar tão certa do paraíso como se nele já estivesse. São Boaventura vai dizer assim: ó, aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, o seu nome será assinalado no livro da vida. O São João Maria Vianney: para entrar num prédio é necessário passar por um porteiro. Para entrar no céu tem que passar por Nossa Senhora, que é a porta. Só que o jeito que Nossa Senhora consegue fazer isso é de uma forma tão extraordinária que só a eternidade para nos revelar. Por que eu estou falando isso? Porque um dia o cura d'Ars, o São João Maria Vianney, ele entra numa igreja, eu amo essa história, né? E tinha uma mulher chorando porque o marido dela tinha se suicidado. E houve um tempo na igreja em que as pessoas diziam que o suicida, ele ia direto para o inferno. A igreja hoje tem um posicionamento mais maduro sobre essa questão. E aí a mulher desesperada. O marido dela tinha se suicidado. Detalhe,
ela não conhecia o santo, o cura d'Ars, e o cura d'Ars não conhecia ela. Gente, olha que coisa mais linda. Esse homem entra na igreja, chega no ouvido daquela mulher e diz: ele está salvo. Mas como você sabe isso? E olha o que o cura d'Ars respondeu. Você lembra que no mês de maio, o seu marido colocava flores para Nossa Senhora e rezava com ela o terço? A mulher, sim. Ele falou: antes do seu marido bater com o corpo no chão, a Nossa Senhora conseguiu para ele a contrição final. O seu marido está no purgatório. Ele precisa de muitas missas. Mas por causa do pedido da Santíssima Virgem, o seu marido não foi condenado ao inferno. Agora, quando eu li essa história, Léo, eu fiquei pensando que... Viu, Anderson? É a história muito parecida com a Soror de Catarina, né? Muito parecida. Muito parecida, né? Muito parecida. Porque, assim, a Soror de Catarina foi expulsa da cidade, porque ela era uma pecadora pública. E esse homem era um suicida e não era um fervoroso católico, né? Como Nossa Senhora, no último momento, né? A pessoa pecadora, no último momento, ela pede a misericórdia, né? Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, tenha piedade de mim. E Nossa Senhora, naquele momento, é uma contrição perfeita que alcança o coração de Maria e que Maria clama a Jesus que a perdoa. Isso é uma coisa tão maravilhosa. Sabe que, assim, eu tô querendo lembrar, eu lembrei aqui, o Anderson, pode falar, que quando eu estive em Ávila não, eu fiz uma viagem com a Vivi, no mesmo ano que ela descobriu o câncer, nós fizemos uma viagem para visitar as fundações de Santa Teresa. E tem uma capela, agora me fugiu o nome da cidade. Tem uma capela que fica numa universidade e o nosso guia, estávamos nós três, como era um grupo pequeno, não era grupo, era só nós três. O nosso guia falou assim: ó, eu consegui a chave de uma capela que Santa Teresa rezava. Aí a gente ficava dentro de uma universidade, a gente entrou nessa capela, e nessa capela tinha uma imagem de São Domingos Gusmão. E aí o nosso guia falou assim: nessa capela tem essa imagem de São Domingos Gusmão, porque foi nessa capela que São Domingos Gusmão apareceu para Santa Teresa. E por que eu estou falando de São Domingos Gusmão? Porque São Domingos Gusmão, ele fala que nenhum consagrado a Nossa Senhora está no inferno. Todo consagrado a Nossa Senhora, ele recebe a contrição final de... Não me pergunte como. Eu não sei como. Eu não sei o que é feito, mas ele alcança. Então, primeira coisa aqui, né, Anderson, vou voltar para você a palavra. Você que não é consagrado ainda, você que ainda não se consagrou a Nossa Senhora, consagra-se a Nossa Senhora. Consagra-se a Nossa Senhora. Não tenho dúvidas que a Vivi teve essa morte com tanta graça, porque ela era uma consagrada. Ela era uma escrava de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Maria. Eu não tenho dúvida disso. E foi até uma coisa que interessante, porque numa das nossas conversas cotidianas que eu tinha com o Léo, eu falei: Léo, porque assim, gente, não é que tudo que a gente conversa é inspirado não por Deus. Boas ideias vêm de um coração que ama, né, o seu irmão que está ali na dor. Eu cheguei para ele e falei assim: Léo, você não gostaria de fazer um voto, de ir na missa e fazer um voto com o Nosso Senhor? Se a Vivi fosse curada, você gastaria a sola do seu pé para dar o testemunho e tal, né? Aí ele falou assim: eu vou fazer. Mas a missão do Léo, num certo sentido, seria testemunhar junto com a esposa dele, aonde fosse Deus chamasse, ela fosse curada. Mas quanto que não é a missão dele também, quando Deus chama ele para algum lugar,
de falar da importância de Nossa Senhora para a salvação da alma. Nesse sentido de que a igreja nos aponta tantas coisas bonitas, né, relacionado a essa questão da salvação, né? Eu vou logo para o purgatório, porque quando o Léo me ligou aqui, eu tava com pouca bateria. Eu falei, Léo, vamos embora fazer essa live com o maior amor, só que eu tô com pouca bateria. Então, aquele já deu que tô com 10%, e eu só não quero perder, por quê? Porque se a bateria do celular acabar, pessoal, a live... Você não consegue salvar. Então, eu só vou falar mais alguma coisa, por quê? Porque tem muita gente pedindo aqui. Então, depois, se vocês também quiserem, eu vou tirar essa live, eu vou deixar no Instagram, mas também eu vou colocar no meu canal no YouTube, e também vou passar depois o link para o Léo, para que ele suba também nas mídias sociais dele. E se isso está sendo importante para vocês, eu tenho uma frase que eu falo bastante para as pessoas: quem compartilha, evangeliza. É um trabalho tão pequenininho que vocês têm de mandar num grupo de WhatsApp, de mandar num grupo do Telegram, de subir, por exemplo, o link e compartilhar, porque a gente aqui está se esforçando e tem um esposo do outro lado que está sangrando nessa live, que está dando o coração e partilhando de uma experiência de uma esposa que morreu foi na terça, né, Léo? Terça. 3 dias, né? Então, assim, nesse sentido de, pô, cara, o cara tá aqui querendo edificar a nossa fé. Se você está vendo um ato de amor, você também pode fazer um ato de amor compartilhando. Porque tem tantos grupos de WhatsApp onde a gente compartilha todo dia muitas notícias, né? Mas isso daqui também é uma boa nova, né? Então, só para a gente não perder a questão, o Léo pediu para que a gente falasse sobre essa questão do purgatório. Eu gosto do que o Beato Dolindo Rotulo chama o purgatório da última misericórdia de Deus. Porque quando nós cometemos os nossos pecados contra o Senhor, na confissão, nós somos perdoados dos pecados e não das consequências. Há um dano que fica sobre as nossas vidas. O que haveria de ser feito com isso? A reparação devida pelas ofensas feitas a Deus, por meio de mortificações, penitências, boas obras, indulgências. Nesse sentido, quando isso é feito de uma maneira muito perfeita, nosso Senhor concede para a alma a graça dela ir direto para o paraíso, né? Agora, é muito difícil isso acontecer. Eu sei assim de poucos testemunhos, alguma coisa que eu vi de São Pedro de Alcântara, que foi direto para o paraíso. Os mártires vão direto para o paraíso, mas tem esses débitos, né? E aí, o que acontece? Como eu disse para vocês, essa questão da fé, no sentido do purgatório, ela é pouco estudada. No meu canal, toda segunda-feira, eu posto um vídeo sobre isso, porque eu vejo que é uma necessidade do conhecimento e porque as almas que estão lá sofrem bastante. Então, para vocês terem um pouquinho de noção, né, do sofrimento, o Padre Pio disse que tem regiões do purgatório que a alma sofre mais do que o inferno, gente. Padre Pio dizia isso, né? E tem um purgatório baixo, onde a pessoa nem receber oração pode, né? Então, assim, são coisas muito sérias. E o Santo Tomás de Aquino chega a nos dizer que rezar por uma alma do purgatório, olha que coisa bonita, é mais caridade do que você dar comida para um pobre. Porque o pobre, ele pode bater na porta da sua casa e pedir alimento, ele pode ir no farol, ele pode pelejar para conseguir. Sua alma do purgatório, ela necessita do seu amor, da sua caridade e da sua fé para fazer orações e sufrágios por ela. Agora, na medida do entendimento, né, da nossa inteligência iluminada pela fé, isso daqui a gente tem que entender o quê? Como nós não vemos isso, por isso que a gente falou de fé. É com o olhar da fé que nós temos que ver os sofrimentos que as almas padecem, ajudá-las e ao mesmo tempo ter uma reforma de vida para atenuar isso daí, ou com uma morte com muito sofrimento, porque a morte com muito sofrimento também pode purificar essa questão do purgatório. Mas para vocês terem um pouquinho de noção, tem uma história que me comove, que é do Santo Stanislau Chokoska, que ele teve uma aparição de uma alma do purgatório e ele pediu para que essa alma que apareceu por ele, porque as pessoas confundem isso com o espiritismo, é por pura permissão de Deus. Uma pessoa pode ficar 20 anos, 10 horas por dia de joelho diante do Santíssimo Sacramento, querendo conversar com uma alma do purgatório. Se Deus não quiser dar graça, ela pode ficar 100 anos, não vai vir. É quando Deus manda, e sempre com um desejo divino. O quê?
levar a alma à perfeição ou à salvação. É sempre essas duas coisas. Os teólogos ensinam isso. E aí a alma disse assim, né, para o Santo Stanislau, ninguém pode sofrer uma gota do purgatório em vida e continuar viva, mas eu vou permitir o suor. E aí aquele suor caiu na mão do Santo Stanislau e ele foi duro para o chão para nunca mais levantar. Um santo. E aquilo virou uma dor de tal maneira terrível que ele ficou acamado e sofreu durante 1 ano uma dor insuportável na maca. Mas o que foi o fruto dessa dor? Toda a congregação dele religiosa se converteu e voltou a ter fervor. Os mosteiros da região onde estava instalado dele estavam com uma vida tíbia, meia fraca espiritualmente, e todos recuperaram o fervor, porque ele pôde também explicar um pouco que o purgatório, além de ser a última misericórdia de Deus, é o que o padre Arminion diz, que o purgatório é a prisão da justiça divina, aonde você não vai sair sem ter pago o último centavo, que foi o evangelho de hoje. Esse último centavo que a gente vai ter que pagar é o purgatório. Ou seja, ali a gente vai sentir uma coisa, gente, o rigor do pecado. Aí a gente fala assim, mas que pecado que tem que cometer para ir para lá? Gente, eu tenho uma editora, eu tenho algumas obras publicadas sobre o purgatório, mas tem uma que é chamada O Pecado Venial, que diz que 3 religiosos foram para o purgatório. Um era um franciscano, porque ele colocava lenha a mais na hora do fogo. Você fala assim, o cara colocava lenha a mais, pecou contra o voto de pobreza. Um foi um dominicano, que foi para o purgatório porque ele tinha excesso de afeto aos seus inscritos, então foi manchado pela vaidade. E o outro, porque ele deixou de fazer o sinal da cruz bem feito e um vênia na hora do coro, na hora da oração. E aí a gente fala assim, nossa, mas como assim? É porque a Bíblia vai dizer em Mateus 5,48, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. E quando o ato ele não anda na perfeição que Cristo pede para nós, nós seremos purificados. Aí uma pessoa pode colocar assim, nossa, mas é muita radicalidade. Gente, é uma exigência muito grande no Evangelho. Por isso que o Concílio Vaticano II nos lembrou que todos temos um chamado à santidade. E a santidade é procurarmos viver a todo momento a perfeição do Evangelho. E se a alma não está tão purificada assim, ela vai ao purgatório. Agora, tem determinados purgatórios, como foi o da Nossa Senhora de Fátima, que falou que a amiguinha de Lúcia ia ficar no purgatório até o último dia do mundo. E aí foram pesquisar a situação dela. Ela tinha cometido um pecado contra a castidade e morreu. E por uma graça especialíssima, ela conseguiu ser salva. Isso daí é uma coisa numa ordem providencial total. Mas o que acontece? Essa realidade do purgatório, em primeiro lugar, serve para a gente buscar misericórdia. Porque São Francisco de Assis, que está ali atrás, ó, ele talvez foi um dos maiores santos da igreja. Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque, Francisco foi o homem mais perto do meu coração. Mas quanto mais perto do coração de Deus você está, Léo, mais você vê a sua miséria. E o que Francisco de Assis pedia, São Francisco? Senhor, me conceda pelo menos o último lugar do purgatório. Só que Santa Catarina de Gênova, ela disse que ao mesmo tempo que no purgatório tem um sofrimento muito grande, é a maior esperança que tem. A alma do purgatório, ela tá, é muito louco entender isso, Léo, mas é pela fé. Por mais é a certeza do céu, né? É a certeza do céu. Porque a esperança que ela tem, ela é real. Mas muito mais concreta do que a nossa. Então, ela já tem a esperança do céu. E qual que é um dos motivos de padecimento da alma no purgatório? Não poder estar lá ainda. A grande angústia dela não é o sofrimento que ela vai estar padecendo, é não poder ver a Deus. Entendeu? Ou seja, você vê que tudo na igreja nos orienta para essa busca. Deixa eu só ver um negócio aqui, Léo. Pessoal, nós entramos aqui do nada. Léo me ligou, falei, vamos. Eu disse no início da live, eu vim aqui na minha editora buscar o carregador da minha esposa, eu esqueci a chave, eu tive que ir em casa, eu falei, cara, o Léo tá me falando, eu tô indo lá para a editora, por que eu esqueci essa chave? Aí a gente, rapidão, vamos fazer a live. Por favor, seja grato ao tempo em que o Léo está dando do coração dele, do sofrimento dele. Como a Pauline vai dizer aqui, essa live é muito importante. Ela é muito importante, sabe por quê? Porque ela quer te aproximar de Deus, você que está aí do outro lado. O Léo usou a esposa dele como um testemunho de fé.
Sabe quando São Paulo vai dizer assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? O Léo está falando assim, ó, o caminho da minha esposa foi um caminho de amor a Deus, de consagração a Nossa Senhora, de cumprimento do seu dever, e eu vi a minha esposa morrendo na graça. Quando eu cheguei para ela e falei assim, você está preparada para morrer? Eu tô. Sabe o que ele viu ali? O testemunho de uma paz inalterável. Dou-vos a minha paz. Você sabe aquilo que São Paulo vai dizer, gente? Não vos inquieteis com nada, apresentai as vossas preocupações mediante a súplica e a ação de graça, e o Deus da paz guardará os vossos corações. Sabe como que o coração do homem hoje é agitado, mutilado, cheio de pepino? O coração que está guardado em Deus, não que a pessoa não tenha problema na vida dela, mas é que quando ele está guardado, ela tem uma paz que o mundo não pode dar. Jesus falou, a paz que eu dou, o mundo não pode dar. E o que Deus dá, que é mais maravilhoso ainda, é a felicidade eterna. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu com 24 anos, mas chegou nessa maturidade de dizer o quê? A vida aqui é um brevíssimo segundo. E é para isso que nós estamos aqui. Para você ver o marido testemunhando um caminho de amor da esposa, mas de uma busca de um amor que não passa. É como dizia Santa Teresa, não morro, entro na vida. E para poder dizer não morro, entra na vida, nós temos que morrer para a carne, nós temos que morrer para o nosso eu, nós temos que morrer para o pecado, porque aí, sendo como grão de trigo, a gente vive essa experiência. Eu me despeço aqui de vocês, Léo, se despede aí do pessoal, só para... Eu ficaria aqui falando mais, pessoal, mas é que a gente não quer perder a questão da live. Então, se vocês quiserem assistir depois, eu acho que tem mais gente que está na live aqui. Um abraço para o meu querido amigo Hélio. Eu acho que tem mais gente aqui na live do perfil da Vivi do que do meu. Porque como o perfil da Vivi foi muito movimentado para falando de toda essa situação, eu acho que as pessoas viram uma live e falaram, vamos ver o que está acontecendo ali, né? E aí vocês vêm com um testemunho desse. Então, esse testemunho vai ficar no meu perfil, mas depois eu vou passar para o Léo e aí você coloca aí também, Léo. Sim, pode deixar. Vou colocar com certeza. Anderson, meu querido. Considerações finais, Léo. Bom, eu não tenho palavras. Cara, você sabe que você é meu irmão, eu amo você demais, demais, a sua família, seus filhos, a Thaís. Eu não vou me esquecer de quando você vinha lá da Zona Norte para me visitar, né? E agora a gente tá longe, né? Você tá em Jaú, eu tô aqui em São Paulo, mas olha que bênção, podemos nos unir aqui, poder falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o que foi essa semana. Então, gente, para vocês que nos acompanharam e para vocês que vão assistir, né? Depois, tem gente aqui, eu não vi o testemunho, a gente vai deixar salvo, então vocês vão poder ver. Um beijo grande no coração de vocês, rezem pela minha família, rezem pela Vivi e, enfim, acima de tudo, busquem viver a vontade de Deus. Acima de tudo, busquem viver a vontade de Deus. É isso que eu queria deixar para vocês. A Vivi fez isso todo esse tempo que eu estive com ela, ela buscou viver a vontade de Deus e ela ganhou a graça de estar junto dele agora. Léo, vamos marcar. Acho que tem outras coisas para a gente partilhar mais para frente, a gente marca, para a gente também poder conversar sobre isso. Eu quero deixar um abraço para meu amigo Hélio, para a Cris da Naiote, que eu vi que está aí, uma amiga da missão. Essa Araceli participou bastante aqui, não sei se é do Uruguai ali, acho que era do Uruguai. É tia da Vivi. Oi, querida, Deus te abençoe e conforte, viu? Luiz aqui também é um psi aqui, ó. Deus abençoe. Luiz é o meu terapeuta. Ó, o Luiz, um beijo no seu coração, Luiz. A Lelê também está aqui com a gente desde o início, viu, Lelê? Obrigado. A Lelê é uma amiga nossa que mora lá em Houston hoje, a família dela, que eu amo demais. Amo demais. Costa também, aí, ó, tava com a gente desde o início. Queridos, olha, se faltou mencionar alguém, nós mencionaremos você nas nossas orações, tá bom? Estamos nesse período de quaresma. Pegue firme, gente. Pegue firme, vamos ver aquilo que a igreja nos pede. Eu vou combinar aqui com o Léo para a gente abrir uma outra live que tinha alguns aspectos também que eu gostaria de ter colocado aqui com ele, mas depois eu converso com ele no off. Léo, você é um irmão, eu te amo demais também. Uma das coisas que eu falei pro Léo é que é maravilhoso a gente poder estar com as pessoas nesse momento de dor.
E, assim, gente, lembrando de uma coisa séria, né? Medita Eclesiástico 6 sobre amizade, porque é muito importante você ver o que a Sagrada Escritura fala sobre amizade. E a amizade, gente, é aquela que nasce comendo um quilo de sal junto, sabe? É quando uma pessoa está na adversidade, que você está junto com ela. Porque o São Luís de Montfort dizia que Cristo teve muitos amigos em volta da mesa e poucos em volta da cruz. E quando você tiver a oportunidade de ter uma pessoa que está sofrendo e você puder ser o sirineu dela, faça. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, né? E a gente não pode esquecer o que Santo Tomás de Aquino dizia: a amizade ameniza a dor e o sofrimento. E é isso que é um testemunho cristão. Porque você falar que você ama uma pessoa é fácil, mas 1 João 3,18 dizia, né, São João, discípulo do amor: filhinhos, não amemos com a palavra nem com a língua, mas em atos e em verdade. Então a gente precisa ser sirineu na vida das pessoas, porque isso daí é uma coisa importante. Porque o Léo tem um monte de pessoas que tem na vida dele, mas ali naquele momento eu senti um dever, né, de tanto que ele foi importante na minha vida. Eu morava meio distante dele, mas toda vez que ele me convidava para ir almoçar junto com ele, eu não negava. Eu falava: cara, eu quero estar junto, ele é meu amigo. E nessas horas é onde nós precisamos estar mais juntos, tá? Então, quando você vê alguma pessoa necessitando, entregue o seu coração por essa pessoa. Vamos rezar uma Ave Maria aqui no final, pedindo para Nossa Senhora a bênção, porque senão a live vai ficar salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Fiquem com Deus, pessoal. Que a Sagrada Muito obrigado. nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.